Meus pais anunciaram no jantar de aniversário de casamento que iríamos para a Ilha do Sol na próxima semana com a família inteira para outra festa. Todos ficaram felizes, então perguntei a eles que horas seria a partida. Papai, Jorge, respondeu: "Você não sabe porque não faz parte de nós. Você pode ficar para trás e cuidar de todas as crianças." Então joguei a bomba na cara deles. Empalideceram imediatamente. "Olá, obrigado pelo seu apoio contínuo. Isso significa muito para nós." Eu estava no avental da cozinha, sujo de gordura, virando hambúrgueres na grelha enquanto a casa zumbia ao meu redor. A festa de 40 anos dos meus pais estava a todo vapor. Os 40 anos de Jorge e Helena foram comemorados com um quintal lotado de familiares. Minhas mãos se moviam rápido, mantendo a comida chegando, enquanto meus irmãos Arthur, Ana e Lucas estavam relaxando na mesa de piquenique, rindo com seus cônjuges e deixando seus filhos correrem soltos. Eu estava nisso desde manhã, arrumando cadeiras, amarrando luzes, correndo atrás dos meus sobrinhos que achavam que o bolo era um saco de pancadas. Aos 35, eu era o mais velho, aquele que fazia as coisas funcionarem. Sempre foi o barulho atingiu o pico quando papai bateu sua garrafa de cerveja com um garfo, em pé como um rei prestes a decretar algo. Mamãe se inclinou contra ele. Seu sorriso largo, e a multidão silenciou. "Temos um anúncio", ele disse com a voz rouca de anos de ordens latindo. "Semana que vem vamos levar toda a família para a Ilha do Sol, outra festa, mas com areia e sol." Aplausos irromperam. Arthur fez um bambolê. Ana bateu palmas, e o garoto gritou sobre surf. Eu senti uma onda de excitação também. Ilha do Sol parecia um sonho, uma pausa da rotina. Virei o último hambúrguer, limpei minhas mãos e me aproximei. "Bem, que horas é a partida?" Perguntei casualmente, imaginando que precisaria embaralhar alguns turnos de trabalho. Papai virou, seus olhos cinzentos, estreitando-os, como se eu tivesse perguntado algo estúpido. "Você não precisa saber", ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. "Você não faz parte de nós. Fique aqui e observe as crianças." Mamãe bufou uma risadinha aguda e acenou com a mão, como se não fosse nada. Meu estômago embrulhou. A mesa ficou em silêncio por um momento. Então Arthur murmurou algo sobre voos, e a conversa recomeçou. Ninguém olhou para mim. Ninguém se importou. Eu fiquei lá, espátula ainda na mão, calor subindo pelo meu pescoço. Depois de tudo o que eu tinha feito, anos consertando a bagunça deles, trabalhando na construção civil para pagar suas contas, quando papai foi demitido, como babá para que meus irmãos pudessem viver suas vidas. Eles nem mesmo me viam como família. Eu joguei a espátula na grelha, peguei minha jaqueta da varanda e saí. Ana me chamou. "Theo, você está bem?" Mas eu não parei. A porta de tela bateu atrás de mim e eu fui embora, botas esmagando cascalho para minha caminhonete. Eu dirigi até meu apartamento, um quarto apertado, cheio de lembretes deles, ferramentas de ajudar papai a reconstruir a garagem, um carrinho de brinquedo. Um dos meninos de Lucas deixou para trás. Eu afundei no sofá, olhando para a parede. 35 anos. E eu desisti de tudo. Viagem para a faculdade, uma vida por eles, e eu consegui isso, retornar, um ninguém, uma babá. A raiva ferveu quente e rápido, mas por baixo dela havia outra coisa, cansaço profundo. Eu não conseguia mais fazer isso. Pensei na Ilha do Sol, nas praias que eu nunca veria, e então, em um lugar que eu sempre quis ir. Marina Azul, uma cidade, costeira, a algumas horas de distância. Todas as docas, ondas e liberdade. Eu dirigi uma vez anos atrás, e isso ficou comigo. Ninguém precisava de mim lá. Ninguém me conhecia. Esse era o ponto. Eu não dormi. Peguei uma mochila do armário e comecei a arrumar. Jeans, algumas camisas, minhas velhas botas de trabalho. Nenhum plano, apenas movimento. Peguei minhas economias, um maço fino de dinheiro de horas extras e verifiquei o horário. Do ônibus no meu telefone. Havia um saindo às 5h da manhã,
antes mesmo do sol pensar em nascer. Eu hesitei, polegar pairando sobre o número de Maria. Ela tinha 16 anos, a mais nova, a única que parecia me entender. Mas eu não liguei. Ela tentou me convencer do contrário, e eu não podia pagar isso agora. Não. O relógio marcava 3 da manhã. Coloquei a bolsa no ombro, tranquei a porta e caminhei até a estação. O ar estava fresco, as ruas estavam vazias e meu peito estava apertado, como se eu estivesse traindo algo, mas continuei andando. O ônibus parou, uma coisa cinza enorme, e eu entreguei minha passagem. O motorista não fez perguntas. Sentei-me perto da janela, perto do fundo, e observei minha cidade encolher enquanto saíamos. Posto de gasolina, loja de ferragens, a casa em que cresci, tudo desaparecendo na escuridão. Inclinei minha cabeça contra o vidro. CL. Eles descobririam que eu tinha ido embora eventualmente, quando precisassem de alguém para limpar narizes ou preparar lanches. As palavras do pai ecoaram. Você não faz parte de nós. Tudo bem, se eu não fizesse parte deles, eu seria parte de outra coisa, algo meu. O ônibus roncava, me levando em direção à Marina Azul, uma cidade que eu mal conhecia, e pela primeira vez em anos me sentia acordado. Assustado? Sim, mas acordado. Eu não olhei para trás. O ônibus parou bruscamente assim que o sol apareceu no horizonte, e eu desci para a Marina Azul. Minhas botas bateram no pavimento, mochilas penduradas no meu ombro, e eu fiquei lá, olhando para a expansão dela. Docas se estendendo para os guindastes de água, se aproximando como gigantes, chifres soando de barcos. Eu não conseguia ver. Era alto, vivo. Nada como a armadilha silenciosa que eu tinha deixado para trás. Eu não tinha ideia de onde começar. Mas esse era o ponto. Ninguém aqui me conhecia como o cara que consertava tudo. Eu era apenas Theo, e eu descobriria. Eu encontrei um quarto para alugar naquele primeiro dia. Uma caixa de sapatos acima de um bar que tremia com base todas as noites. O senhorio, um cara com uma barba como palha de aço, não se importava com referências. Apenas pegou meu dinheiro e me entregou uma chave. Não era grande coisa. Um colchão, uma pia, uma janela com vista para escadas de incêndio enferrujadas. Mas era meu. Eu larguei minha bolsa, sentei na cama e deixei o peso do que eu tinha feito afundar. Eu fui embora sem adeus, sem bilhete. Eles acordariam em breve, provavelmente ainda sem noção, e eu me perguntei quanto tempo levaria para eles perceberem. Na manhã seguinte, eu fui para as ruas procurando trabalho. Minhas economias não durariam, e eu não estava prestes a rastejar de volta para casa. Eu consegui um show em um café perto do cais, algum lugarzinho lotado de pescadores e entregadores. O gerente me jogou um avental e me disse para continuar. Eu nunca tinha servido café para viver, e meu primeiro turno foi uma bagunça. Bandejas, derramadas, pedidos errados, xingamentos do balcão, mas eu resisti. Ninguém gritou comigo por esquecer fraldas ou perder uma coleta escolar. Foi difícil, mas estava limpo. Minha bagunça, não deles. Foi onde eu conheci Lúcia. Ela trabalhava no caixa, todas as arestas afiadas e golpes rápidos, com uma voz que cortava o barulho. Você é um cara novo e lento, ela disse, sorrindo enquanto eu me atrapalhava com um café com leite. Eu retruquei. Pelo menos eu não assusto os clientes, e ela riu. Uma de verdade, não do tipo falso que minha mãe costumava me escovar. Lúcia era diferente. Não andava na ponta dos pés perto de mim, ou esperava que eu bancasse o herói. Ela saía e ficava me dando dicas sobre a cidade, como quais ruas evitar depois de escurecer. Eu não falava muito, apenas ouvia. Mas era bom ter alguém falando comigo como se eu fosse importante. Os dias se transformavam em uma semana. Eu trabalhava mal, e depois vagava pela cidade quando não conseguia dormir. As docas me atraíam mais. Áspero e real, com ondas quebrando no pier. Uma tarde, passei por uma loja de penhores. A vitrine estava cheia de lixo. Uma câmera velha chamou minha atenção. Uma coisa desajeitada.
Eu poderia pagar, pensei. Eu tinha mexido com um no ensino médio, quando eu pensava que seria algo mais do que um garoto de recados da família. Eu comprei por impulso, pensando, por que não? Naquela noite, eu levei para a água. Tirei uma foto do colega cortando o mar. Ela saiu borrada, mas eu guardei mesmo assim. Parecia um pedaço de mim acordando em casa. Eles ainda não tinham ligado. Eu os imaginei. Papai latindo sobre bagagem, mamãe preocupada com protetor solar, Arthur e Ana discutindo sobre quem dirige até o aeroporto. Maria pode ter notado que eu não estava lá. Ela era mais esperta que o resto. Mas ninguém estendeu a mão e disse. A mim mesmo, eu disse que não me importava. Eu era livre para construir algo, mesmo que fosse instável. Então, tarde da noite, meu telefone quebrou, o nome de Maria iluminou a tela. Hesitei, polegar pairando. Então respondi. Theo, onde você está? A voz dela era baixa. A mãe preocupada. Está surtando com a viagem, e você simplesmente se foi. Eu encostei-me na pia, olhando para o ladrilho rachado. Eu tive que sair no 2º ano. Não pude ficar. Respondi. Ela ficou quieta. Então disse. Eles estão bravos, mas sinto sua falta. Volte, por favor. Meu peito apertou. Ela foi a única que já me perguntou como eu estava. A única que eu odiava decepcionar. Eu não posso, eu disse, mais baixo do que eu queria. Não agora. Ela suspirou e a linha caiu. Eu coloquei o telefone no chão, mãos cerradas. A culpa assentiu para mim, mas eu sacudi isso. Desliguei. Eu fiz minha escolha. No dia seguinte, eu peguei a câmera novamente. Fotografei as docas ao amanhecer. Barcos descarregando, trabalhadores gritando. As fotos não eram perfeitas, mas eram minhas. Lúcia me pegou mexendo nela no trabalho. Levantou uma sobrancelha. Não te achei artístico, ela disse. Não te achei intrometida. Eu atirei de volta. Ela sorriu, e eu senti uma rachadura na parede que eu construí. Talvez eu pudesse fazer isso ao vivo aqui. Ser alguém novo. A cidade era áspera, barulhenta, implacável. Mas não exigia minha alma. Ainda não. Fiquei acordado naquela noite, a música do bar batendo abaixo, e pensei sobre a Ilha do Sol. Eles estariam indo embora em breve, ou tentando ir. Eu me perguntei se eles sentiriam minha falta quando as crianças precisassem de briga. Provavelmente não, mas eu tinha isso. A câmera, o trabalho, um começo. Não era muito, mas era o suficiente para continuar. Eu estava na cidade há 2 semanas quando aconteceu. Minha rotina estava se acomodando. Acordar, tropeçando até o café, estilingue de café, Dodge, Sheila's Jabs. Eu comecei a gostar da rotina, a maneira como ela mantinha minha cabeça ocupada. A câmera era minha fuga, depois dos turnos, capturando as bordas da cidade, os guindastes ao anoitecer, a espuma nas ondas. Eu ainda não era bom, mas estava chegando em casa. Parecia um fantasma desaparecendo a cada dia que eles não ligavam. Imaginei que eles estivessem muito envolvidos na Ilha do Sol para se importar. Então, na noite anterior à grande viagem, meu telefone tocou. Eu estava no meu quarto, esparramado no colchão, percorrendo as fotos que tirei naquele dia. O número apareceu. Jorge. Meu intestino se contorceu. Quase deixei para o dublador, mas algo me fez pegar. Theo, onde diabos você está? A voz dele era toda cascalho e áspera, como se eu tivesse pulado uma tarefa, não tivesse saído da minha vida. As crianças precisam ser vigiadas amanhã e você é uma parede. O que é isso? Eu sentei, segurando o telefone com mais força. 2 semanas, e foi por isso que ele ligou. Não para saber como eu estava, mas para exigir que eu brincasse de babá de novo. Eu respirei fundo, senti a raiva que eu tinha enterrado, arranhar. Eu não estou lá, eu disse devagar e forte. Eu fui embora. Você não pode mais me dizer o que fazer. Ele gaguejou. O que isso quer dizer? Estamos indo embora para a Ilha do Sol e você está fazendo isso? Foi quando Helena pulou na conversa. Eu a ouvi pegar o telefone, seu tom afiado como uma lâmina. Theo, você está sendo egoísta. Depois de tudo que fizemos por você,
É assim que você nos retribui? Tudo que eles fizeram? Eu quase ri. Anos de mim sustentando-os, consertando o telhado, resgatando Arthur da dívida, cuidando de seus netos. E ela teve a coragem de dizer isso. Eu fiquei andando de um lado para o outro no pequeno quarto. Eu ajudaria Hel de volta por décadas, derramando retribuir. Eu tenho sido seu capacho desde os 18 anos. Pulei a faculdade para pagar suas contas. Trabalhei minhas mãos em carne viva para que você pudesse sentar-se bonito. E você me diz que eu não sou parte de você? Eu cansei de cuidar das crianças. Você mesmo, mãe, gazeou. Então, estalou. Ingrato. É isso que você é. Você vai se arrepender disso. Jorge rosnou algo no fundo, mas eu não esperei. Eu desliguei, bati o telefone na pia e fiquei lá, peito arfando. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia mais leve, como se eu finalmente tivesse cortado uma corda que estava me sufocando. Eu não dormi muito depois disso. Eu continuei imaginando eles, Jorge xingando, Helena reunindo meus irmãos para me culpar. De volta pela manhã, Maria mandou mensagem. Trip está uma bagunça. Ninguém sabe o que fazer com as crianças. Elas estão brigando muito. Eu olhei para ele, imaginando o caos. Arthur gritando com Ana. Lucas choramingando sobre planos cancelados. Jorge se recusando a ceder. Eles construíram seu mundo comigo estando lá, e agora estava desmoronando. Bom, deixe estar. Eu não respondi. O trabalho estava um borrão naquele dia. Eu servi café, queimei minha mão no vapor, mal ouvi os pedidos. Lúcia percebeu. Me deu uma cotovelada enquanto ela ligava para um cara com uma jaqueta manchada de peixe. Você parece que deu um soco em alguém. O que foi? Ela perguntou. Eu dei de ombros e murmurei. Porcaria de família. Ela não insistiu, mas depois do nosso turno, ela me encurralou perto dos armários. Tenho uma aula de fotografia hoje à noite. Um amigo meu dá aula. Você deveria vir aqui para colocar a cabeça no lugar. Eu não estava com vontade de companhia, mas era difícil argumentar com o sorriso dela. Tudo bem, eu disse, pegando minha câmera. A aula era em um depósito, uma dúzia de pessoas com tripés e lentes sofisticadas. Eu me senti deslocado com meu ferro velho da loja de penhores, mas o cara que estava liderando, um cara magro chamado Gustavo, não se importou. Ele falou sobre enquadrar fotos, ver histórias no mundano. Nós fomos para fora depois de tirar fotos nas docas, sob as luzes da rua. Eu tenho uma decente, 2 trabalhadores descarregando caixas. Sombras se estendendo longas. Gustavo disse, você tem um olho. Continue. Não foi muito, mas ficou comigo. Eu nunca fui bom em nada que não fosse para eles. Naquela noite eu fiquei acordado. O bar lá embaixo batendo como de costume. Maria mandou mensagem de texto novamente. Eles cancelaram a Ilha do Sol. Papai não vai pagar por babás e ninguém se apresentando. Eu sorri, imaginando seus rostos. O beicinho da mãe. Papai caipira. Eles presumiram que eu tivesse morrido. Como sempre. Mas eu estava aqui construindo algo. A câmera. Sentei no meu travesseiro. Um peso que eu gostava. Pensei em Lúcia. O jeito que ela não me tratava como um fantasma. E nas palavras de Gustavo sobre ver histórias. Talvez eu pudesse ser mais do que seu grunhido. Levantei e rolei pelas minhas fotos. Trabalhadores do cais, agitando no meio do voo. Elas não eram perfeitas, mas eram minhas. Eu as tiraria sem ninguém me dizer onde ficar ou o que consertar. O telefone tocou de novo. Maria. Eu queria que você ligasse, disse ela. Eu queria 2 palavras para ela, mas ainda não. Ela entenderia um dia. Eu coloquei o telefone de lado e peguei a câmera, em vez disso. Amanhã, eu fotografaria as ondas ao amanhecer, enquanto elas quebram, quer minha família se entenda ou não. E eu estaria lá, sem cuidar da bagunça de ninguém, exceto da minha própria. Eu estava na cidade há 3 meses quando meu pai apareceu. Naquela época, eu já tinha criado um ritmo.
turnos de café até tarde da noite com a câmera. Uma vida que não girava em torno das demandas de ninguém. A sala acima do bar ainda tremia com o barulho, mas eu tinha me acostumado. Até gostava de como isso abafava meus pensamentos. O trabalho estava mais estável agora. Eu conseguia preparar um café com leite sem xingar baixinho. Lúcia tinha se tornado uma figura sempre por perto. Seus jabs rápidos e ideias, como a aula de fotografia, que se transformou em algo semanal. Eu comecei um portfólio de fotos das docas e das pessoas que trabalhavam lá. Matéria-prima, Gustavo disse, que eu poderia ir a algum lugar. Eu estava começando a acreditar nele. Naquele dia eu estava atrás do balcão, limpando a máquina de café expresso, quando a porta se abriu e lá estava ele. Jorge, cabelos grisalhos, ombros mais finos e curvados, a mesma carranca que eu conhecia, desde criança. Minhas mãos congelaram no meio da limpeza. Ele examinou o lugar, fixou os olhos em mim e marchou até onde eu estava, como se fosse o dono. Os clientes olharam para cima. Então Lúcia levantou uma sobrancelha do caixa, mas não disse uma palavra. Theo, ele disse com voz baixa e áspera. Precisamos conversar. Meu maxilar apertou. Eu não tinha notícias dele desde a ligação, desde que a Ilha do Sol desmoronou. Agora aqui estava ele, sem ser convidado, no meu espaço. Eu acenei para trás, deixei-o passar e o conduzi até o armário, para um canto onde o zumbido da geladeira nos cobria. O que você quer? Eu perguntei cruzando os braços. Ele se moveu desconfortável, como se não estivesse acostumado, comigo em pé. Você saiu, ele disse. Nos deixou em uma bagunça. A Ilha do Sol não aconteceu, não poderia sem você. A família tem sido... Eu o encarei, esperando. Ele esfregou o pescoço e murmurou. Eu não pensei que você ficaria fora. Olha, me desculpe por ter saído assim na festa. Volte. Nós precisamos de você. Os olhos dele piscaram, expectantes. Isso foi o suficiente para apagar tudo. Eu ri curto e amargo. Você precisa de mim. É por isso que você está aqui, não? Porque você se importa. Mas porque sua viagem fracassou e as crianças são um incômodo. Ele eriçou o rosto, renitente. Cuidado, garoto. Nós criamos você. Me criou. Eu cortei, a voz subindo. Você se apoiou em mim. Eu tinha 18 anos quando comecei a pagar suas contas. 25 quando reconstruí sua garagem de graça. 35 quando você me disse que eu não era da família. Não sou mais sua solução. Ele abriu a boca e depois a fechou, cerrando os punhos. Pela primeira vez, ele não teve como responder. Eu respirei fundo, dei um passo para trás e sentei. Eu disse mais suave. Tome um café. Ele hesitou, então afundou em uma cadeira perto da janela. Peguei 2 xícaras, servi preto, sem creme, como ele gostava, e sentei na frente dele. Ele olhou para a caneca e depois para mim. O que é isso? Ele resmungou, acenando para a câmera pendurada no meu ombro. Eu a deslizei para a mesa e folheei as capturas de tela do pier, um pescador puxando redes. Algo que estou fazendo, eu disse. Ele olhou para elas em silêncio. Então empurrou a câmera para trás. Não sabia que você estava nisso, ele murmurou. Você nunca perguntou. Eu atirei de volta. Nós sentamos lá, sem jeito, tomando goles em silêncio. Eu não o conhecia isso, mas eu queria que ele visse. Me veja. Não o cara que sempre dizia sim. Ele terminou seu café, ficou de pé. Pense sobre isso, ele disse, portas abertas. Eu balancei minha cabeça. Eu vou ficar. Ele assentiu devagar, como se ele esperasse, mas não gostou. Então ele saiu, com suas botas pesadas batendo no chão. Eu o observei fazer um aceno no meu peito, relaxando. Lúcia se aproximou depois de se inclinar no balcão. Era seu velho? Ela perguntou. Sim, eu disse, esfregando uma caneca mais forte do que eu precisava. É um pedaço de trabalho. Ela sorriu. Parece que você segurou sua aula hoje à noite. Gustavo tem um amigo com a galeria. Traga suas coisas. Eu resmunguei um sim.
O meu ainda está girando. A visita do pai me abalou, mas não me quebrou. Eu construí algo aqui e ele não aguentou. Naquela noite, eu fui para a aula, mostrei meu portfólio para Gustavo. Ele folheou, bateu uma foto de uma onda caindo sobre as rochas. Este tem coragem, ele disse. A galeria está fazendo uma exposição pequena, local. Você deve entrar. Eu congelei. Uma galeria? Mas Lúcia sorriu, deu um soco no meu braço e disse: Você tem que fazer isso. Eu assenti, meio assustado. Depois, eu sentei no meu quarto com fotos espalhadas na cama. Peguei algumas. A onda, o pescador, uma foto antiga da família, do aniversário desbotado e amassado. Raízes e asas. Eu chamei de passado e presente emaranhado, mas separado. Maria. Mandou mensagem enquanto eu as arrumava. O papai está quieto desde que ele voltou. Disse que você está diferente. Eu digitei de volta. Eu estou. Ela não respondeu, mas eu não precisava dela. A sombra do papai veio e se foi, e eu ainda estava de pé. A exposição era uma foto. Minha foto. Eu não voltaria, não para quem eu tinha sido. Peguei minha câmera indo para a porta. Amanhã eu fotografaria as docas ao nascer do sol. Eles continuariam se movendo. E eu também. A noite da galeria se aproximou rápido e eu não estava pronto. 3 meses atrás, eu estava servindo café e evitando a culpa da família. Agora, eu estava andando de um lado para o outro em um armazém, transformado em espaço de arte. Minhas fotos fixadas nas paredes. Era um pequeno show. Pessoas locais pintando cadeiras dobráveis, mas parecia enorme. Meu portfólio estava lá em cima. O pescador puxando redes, a onda quebrando nas pedras e aquela velha foto da família, do aniversário. Todas as bordas em tensão. Raízes e asas. Eu tinha chamado de um nome que ficou na minha cabeça depois da visita do papai. Lúcia tinha me pressionado a fazer isso. Gustavo tinha concordado. E aqui estava eu, com as palmas suadas, esperando as pessoas aparecerem. Lugar encheu rápido. Trabalhadores portuários em camisas limpas, tipos artísticos com óculos, alguns clientes regulares do café. Lúcia entrou sorrindo, arrastando alguns amigos da aula. Olha para você, figurão, ela disse, socando meu braço. Eu sorri, murmurei. Calha a boca. Mas fiquei feliz que ela estava lá. Gustavo trabalhou na sala, apertando mãos, apontando as pessoas para minhas coisas. Eu fiquei para trás na parede, observando estranhos semicerrando os olhos para minhas fotos. Um cara de flanela parou na foto, acenou, assentiu devagar. Captou o poder nisso, ele disse. Então seguiu em frente. Eu não sabia o que dizer, então não disse. Mas me ocorreu que eu fiz algo. Eles viram. A noite borrada por pessoas circulando, tomando vinho barato, falando mais alto conforme as horas passavam. Uma mulher com uma prancheta. Algum amigo de Gustavo comprou o pescador, tirado direto da parede, 50 pratas. Primeiro dinheiro que eu já fiz com uma foto. Eu enfiei o dinheiro no meu bolso, meio que esperando que ele desaparecesse. Lúcia me brindou com seu copo de plástico. Disse que você tinha, ela disse. Eu dei de ombros, mas por dentro eu estava zumbindo. Isso era meu, não um favor, não uma solução, só eu. Ninguém de casa estava lá para ver. E isso doeu um pouco, mas não estragou. Depois, eu saí para tomar ar, o barulho sumindo atrás de mim. A cidade zumbia, buzinas acenando, um bêbado gritando no quarteirão. Eu me inclinei contra a parede, pensando em quão longe eu tinha chegado. Aquela viagem de ônibus para fora da cidade, a ligação com o papai, o café que eu tinha servido para ele, pareciam anos atrás, não meses. Meu telefone vibrou no meu bolso. Maria. Eu abri a mensagem. Ouvi que você está bem. Papai e mamãe estão tentando a Ilha do Sol de novo, levando as crianças dessa vez. Estranho sem você. Eu olhei para ela, imaginando-os. Pai resmungando sobre bagagem, mãe machucando os netos. Arthur e Ana provavelmente ainda bravos com o primeiro fracasso. Eles descobriram, ou quase isso,
Eu digitei de volta. Fico feliz que eles estejam indo. Estou bem aqui. Ela enviou um polegar para cima e foi isso. Eu não sentia mais vontade de voltar. As palavras de Maria costumavam me deixar nervoso, me fazer desistir. Vá embora agora. Não. Eles seguiram em frente. E eu também. A porta da galeria se abriu. Lúcia colocou a cabeça para fora. Você está se escondendo? Vamos. Gustavo está terminando. Eu a segui. Peguei o final dele agradecendo a todos. Ele acenou para mim e disse: Theo's Works. Tem algo real. Fiquem de olho nele. Alguns aplaudiram e eu abaixei minha cabeça. Não estou acostumado com a atenção. Acabou rápido e eu ajudei a empilhar cadeiras. O ônibus ainda zumbia sob minha pele quando o lugar ficou vazio. Peguei minha câmera e saí. Era tarde, mas eu não estava cansado. Caminhei até a praia, a cidade ficando mais fina atrás de mim, até que era só eu e a água. O amanhecer estava próximo, o céu cinza, as ondas inquietas. Montei meu tripé, enquadrei uma foto. Uma única onda se formando, prestes a quebrar. Cliquei no obturador, prendi a respiração quando ela caiu. A tela iluminou com ela, nítida, viva. Eu sentei lá, nas rochas, observando a luz se espalhar e senti algo se estabelecer. Não exatamente paz, mas perto. Pensei na foto de família, na galeria, na parede, a carranca do pai, sorriso forçado da mãe. Eu nas costas, meio cortado. Sempre fez parte de mim, aquela vida, aqueles anos. Eu dei a eles, mas isso, a câmera, a cidade, a onda, era o que eu tinha escolhido. Eles estavam na Ilha do Sol agora, ou a caminho. E eu não me ressentia disso. Eles construíram algo sem mim, e eu construí isso. Os laços ainda estavam lá, desfiados e finos, mas eu não precisava consertá-los. Ainda não. O sol nasceu sobre o horizonte, e eu arrumei as botas, esmagando o cascalho. Eu iria para o café do Porto mais tarde, tomar café, talvez mostrar o escudo do tiro que Gustavo tinha mencionado. Outra exposição. E eu já estava pensando no que eu iria fotografar em seguida. A cidade se estendia à minha frente, áspera e barulhenta, e eu entrei nela, câmera pendurada no meu ombro. Eu não era mais o cara que ia embora, ou o que ficava muito tempo. Eu era apenas Theo, e isso era o suficiente. Se a jornada de Theo te fez feliz, deixe um like e me diga nos comentários qual foi o momento em que você se libertou e se escolheu. Inscreva-se para mais histórias como essa e aperte o sino para não perder a próxima. Obrigado por ouvir. Até a próxima história.